Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma explicação aqui sobre duas dúvidas que apareceram no e-mail da quarentena e que vai ajudar vocês na compreensão do capítulo 5 ainda, mas é importante o assunto e por isso a gente está aqui. Instituto Educacional Margarida Rezende, professor Tião Gonçalves, Geografia. Sexto ano do ensino fundamental. No capítulo 5, Cartografia e Representação da Terra, páginas 60 a 80. Explicação, coordenada geográfica e escala, né? São duas situações aí. Quando a gente fala de latitude e longitude, nós estamos falando de coordenada geográfica, tá? Então, nosso primeiro assunto aqui, da coordenada geográfica, nós vamos falar dos paralelos e meridianos. Os paralelos, a Terra pode ser dividida em duas partes iguais, hemisfério norte e hemisfério sul, por uma linha imaginária, paralelo de referência, chamado Equador. Essas linhas, incluindo o Equador, são chamadas de paralelos e são identificadas por graus, que variam de 0 grau Equador a 90 graus, polos norte e sul, de acordo com o hemisfério em que se encontram. Aqui a gente tem a representação do globo terrestre. Então, do Equador 0 grau, latitude, vai até 90 graus norte, passando pelo Trópico de Câncer e pelo Círculo Polar Ártico, até chegar no Polo Norte. E aí, 90 graus norte. O hemisfério sul, né, começando pela linha do Equador, até 90 graus sul, passando pelo Trópico de Capricórnio, pelo Círculo Polar Antártico. E aí, aqui, os 90 graus sul no Polo Sul. Para entender coordenada geográfica, o primeiro ponto é esse. Paralelos são linhas horizontais que estão posicionadas no globo terrestre, representando de norte a sul, horizontal, norte a sul. São linhas paralelas. Agora os meridianos. Olha aí a diferença. Os meridianos são linhas verticais. Mas vamos conhecer primeiro como que é isso aqui. Meridianos. Os meridianos são linhas imaginárias de mesmo tamanho que vão de um polo a outro no sentido vertical. Por serem todos iguais, um acordo internacional estabeleceu com o meridiano de 0 grau, meridiano principal ou meridiano de origem, o que passa por uma localidade chamada de um bairro de Londres, né? Então, essa localidade próxima a Londres, na Inglaterra, e o denominou meridiano de Greenwich. Greenwich é um bairro, uma localidade próxima a Londres. Greenwich, então, marco zero inicial, e aí, sendo 180 graus em hemisfério ocidental, oeste de Greenwich, e 180 graus em hemisfério oriental, a leste de Greenwich. Então, nós temos de 0 grau a 180 graus oeste e 0 graus a 180 graus leste. 180 mais 180, 360, que é uma circunferência. A imagem evidenciando os meridianos do globo, perceba que todos são iguais, se encontram no polo
norte. Então, do Polo Norte ao Polo Sul. De um lado, hemisfério ocidental, do outro, hemisfério oriental. Coordenadas geográficas. É o ponto de encontro dos paralelos, que estão na horizontal, com os meridianos, que estão na vertical. Aqui nós temos a divisão do globo terrestre em paralelos e aqui as linhas verticais representando as longitudes. Então, eu pego a primeira latitude, pego a primeira paralelo, eu pego a primeira horizontal e vou juntar com a segunda, que são as linhas longitudinais, que estão representando os meridianos e que estão na posição vertical. Uma mais a outra vai se formar um ponto de encontro, que é a coordenada geográfica. As latitudes são de 90 graus norte a 90 graus sul. As longitudes são de 180 graus oeste, W, a 180 graus leste, ficando da seguinte forma. Exemplo: o suposto ponto no hemisfério sul e hemisfério oeste, 30 graus sul e 60 graus oeste. Ô Tião, por que você representou com W e com a letra E? A cartografia é uma ciência que trabalha de forma mundial. Sabendo que o idioma mundial usado no nosso planeta é o inglês, a cartografia ela se direcionou para o inglês. Então, no mapa de qualquer país do mundo, se ele estiver utilizando a cartografia internacional, vai ser fácil a gente identificar essas letras, pois a inicial dessas letras significa norte, sul, leste e oeste. Então, é importante a gente estar sempre utilizando essa nomenclatura. Segundo, observe de vermelho que nós não escrevemos latitude e longitude. Tião, por quê? Porque na primeiro dado que está 30 graus sul, ele é latitude e o segundo é longitude. Nunca o contrário. Se tiver o contrário, é porque está errado, tá? E a gente observa que essa nomenclatura, ela é um padrão, tá? Um padrão estabelecido desde o ensino fundamental. Então, vamos lá. Eu peguei aqui para vocês essa questão do Mapa Mundi, onde nós estamos falando aí sobre coordenadas geográficas, né? E na questão 9, especificamente, do seu livro, a gente vai ter essa orientação. Nessa orientação, nós vamos ter, entre outras situações, né? Porque nós temos também a questão 10, mas nós vamos focar aqui a questão 9, que é a dúvida dos nossos alunos aí. Para responder as questões 9 e 10, observe o mapa a seguir. Então, nós temos aí o mapa, onde nós temos pontos A, B e C, certo? Então, nesses 3 pontos, quais são as coordenadas dos pontos A, B e C? É isso que a gente vai identificar agora, tá? Quem ainda, após essa videoaula, não entender, pode estar olhando lá na nossa live, né, que nós fizemos sobre a explicação da matéria e persista a dúvida, manda para a quarentena. Vamos lá então.
A primeira questão aqui é a letra A. Vamos imaginar que deste lado aqui, né, nós temos as latitudes de norte a sul em linhas horizontais. Não troca, por favor. Olha aqui, ó, elas estão aqui em linhas horizontais. E elas vão representar norte a sul. Do outro lado, nós temos as longitudes. E elas vão representar de forma vertical, né, o oeste e o leste. Esses paralelos e meridianos vão formar latitudes e longitudes e, por consequência, as coordenadas geográficas. No ponto A, nós temos uma linha riscando. Olha aí, ó, coloquei uma linha vermelha riscando para vocês identificarem o primeiro ponto. E aí a gente descobriu os 30 graus sul. Uma linha não tão reta, né? Porque ali tem uma curvatura terrestre. Nós posicionamos para a coordenada da longitude, 30 graus oeste. Então, 30 graus sul e 30 graus oeste. Então, a coordenada do ponto A é 30 graus sul, 30 graus oeste. Ponto B, riscamos uma linha vermelha e ela está posicionada no 0 grau. Alunos, muita atenção. Quando eu estiver no 0 grau, eu não tenho a posição norte ou sul. 0 é 0, tá? Então, o 0 grau, latitude. E riscando essa linha imaginária até o posicionamento da longitude, nós vamos ter 60 graus, longitude leste, representada então 60 graus, latitude, 0 grau, latitude, 60 graus leste. O ponto C, ele está mais ao norte, né? Representando em 60 graus norte e representando 120 graus leste. Então, o ponto C ficou 60 graus norte e 120 graus leste. Ok? Então, essa é a primeira dúvida. E na questão número 9, a resposta é letra A, que vai demonstrar todos os pontos que a gente encontrou. Ok? Vamos lá, então. Elementos do mapa. Para a gente entender um pouco sobre escala, primeiro a gente tem que saber o que é. Então, eu tenho um mapa, um título, eu tenho orientação, né? Pode ser representada pela rosa dos ventos ou por essa setinha indicativa com a letra N, posicionada o N nem sempre para o norte, mas sempre posicionando para algum lugar. Localização, legenda, fonte e a escala. Vamos observar nesse mapa que a escala está representada por uma escala gráfica. Ô Tião, o que é isso? Ela é um gráfico. Então, nessa primeira barrinha aí, onde está toda preenchida de preto, você vai pegar de 0 a 125 quilômetros. Então, essa escala é igual 1 para 125 quilômetros. Ok? Ô Tião, mas ela vai até 250 quilômetros. Sim, ela vai. Ela é um gráfico. Então, o segundo centímetro dela vai cair em 250 quilômetros. Ou seja, eu vou ter que pegar os 250 quilômetros e dividir por 2 para eu achar a minha escala de 1. E a escala sempre vai ser de 1. Então, de 0 a 125, nós temos a escala. Escala é igual a 1 para 125 quilômetros. Ok?
Bom, vamos prosseguir que a gente vai ter um exercício para esclarecer. E as coordenadas geográficas estão dispostas no mapa. A escala pode ser indicada de duas maneiras: a escala numérica e a escala gráfica. A escala numérica, 1 para 50.000 ou 1 barra 50.000. Nessa escala numérica, lê-se 1 por 50.000. O que significa que no mapa, 1 centímetro tem, em uma linha reta, corresponde à distância de 50.000 centímetros. Repara, na escala numérica, gente, que não tem o cm de centímetro. Quando não for indicado o cm, ele deverá ser cm, tá? A unidade de medida, quando ela está oculta, é o cm. Por quê, Tião? Porque 1 já está em centímetro. E os 50.000 ali no caso, também tem que estar em centímetro, ok? Então, 50.000 centímetros na realidade. Convertendo essa distância para metros, tem-se, né, que eu vou tirar 2 zeros, passar para 500 metros, e para quilômetro, né, eu vou cortar 3 casas decimais, e aí ele vai reduzir para 0,5 km, quilômetro. A escala gráfica, como vocês estão observando aí, ela vai ser representada de 0 a 0,5 km, é o primeiro centímetro. O segundo centímetro, que é em branco, né, vai até 1 quilômetro. Quer dizer que em 2 centímetros eu tenho 1 quilômetro. Mas a escala é representada em 1. Então, 1 é igual a 0,5 km. Nessa escala gráfica, a distância entre 0 km e a primeira divisão da barra, 0,5 km, mede 1 centímetro. Isso significa que cada centímetro em linha reta no mapa corresponde a uma distância de 0,5 km na realidade. Resolução. Nós temos um probleminha aqui, que é o número 8. Marque a alternativa que indique a escala correta do mapa a seguir. Vamos resolver ela. A gente precisa, nesse primeiro momento, é necessário medir com uma régua o tamanho da seta para fazer a conversão com base no tamanho real dado. Nós vamos pegar, então, e medir. Pela régua, nós temos aproximadamente 8 centímetros. Nós vamos pegar, então, a distância medida, que está aí, ó, 4.378,40 quilômetros. O Dzinho, o Dzão é a distância percorrida. O Dzinho é a distância medida no mapa, 8 centímetros. E a escala é o que eu estou procurando. Então, eu vou utilizar a fórmula escala é igual a Dzão sobre Dzinho. Isso vai ser igual a 4.378,40 quilômetros dividido por 8 centímetros. Tudo bem até aí? Aí nós vamos pegar escala é igual a 547,3 quilômetros. Nós fizemos a conta e permanecerá quilômetro. Por quê, Tião? Porque o 1 da escala, 1 centímetro da escala, eu cortei com 8 centímetros, o centímetro do Dzinho. Vamos lá, a resposta é a letra A. Aproximadamente, escala é igual a 1 para 550 quilômetros. Então, sempre vai ter essa fórmula para vocês nas atividades que envolverem escala, que envolverem problemas com escala. O resultado, então, será 1 para 550 quilômetros. Agora é com você. Então, hoje nós vimos aí, né, uma explicação sobre coordenada geográfica, sobre escala, para ajudar vocês a visualizarem mais os assuntos, para tirarem dúvidas, tá? E nós estamos à disposição, tá? Sempre que tiver qualquer dúvida do capítulo 5, podem estar falando com a gente e a gente vai estar solucionando, tá? Lembrando,
esta semana nós vamos fazer o nosso trabalho de geografia. Portanto, vamos dar uma parada nesse conteúdo para a gente ter o prazo para a elaboração do trabalho. Eu vou estar explicando para vocês na live de quarta-feira e nós vamos tirar todas as dúvidas que tiverem, onde cada um vai falar sobre uma cidade mineira, uma cidade do nosso estado de Minas Gerais, ok? E, no mais, eu queria agradecer a todo mundo, tá? Todo mundo que está aí participando, todo mundo que está aí junto com a gente. E até a próxima. Tchauzinho. Então, IEMAR, Instituto Educacional Margarida Rezende, professor Tiago Gonçalves, Geografia.